Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou responder as questões da quinta semana do PET de Química. A primeira questão diz: diante do texto, faça uma pesquisa em livros, artigos e internet, quando for possível, e escreva um pequeno texto de 4 a 6 linhas com possíveis ações para sanar ou mesmo minimizar os impactos ambientais causados pelos polímeros artificiais, os plásticos. Então aqui eu coloquei algumas ideias, olha só. Fazer uso dos 5 R's da sustentabilidade. Repensar o consumo, recusar produtos e empresas que são prejudiciais ao meio ambiente, reduzir o consumo, reutilizar produtos, embalagens e materiais, reciclar produtos para diminuir a quantidade de plástico descartado, substituir o plástico por outros materiais menos poluentes, utilizar plásticos biodegradáveis, tá? Etc. Então, vocês podem ficar à vontade para adicionar, algumas outras coisas que vocês acharem mais adequadas também, ok? A questão de número 2 diz: o monômero propileno é usado na fabricação de para-choques de automóveis, peças moldadas e tapetes, uma substância cuja fórmula estrutural a seguir indique a fórmula estrutural do polímero de adição. Pessoal, aqui eu tenho um composto, que é um alceno, ele tem uma dupla ligação, e para eu unir uma molécula com a outra, eu vou romper essa dupla, tá? Para poder conseguir, ligar um carbono ao outro, tá? O carbono de uma molécula ao carbono de outra molécula, ok? Então, olha só, aqui eu vou ter o seguinte, ó. Então, eu posso dizer que N moléculas de propileno vão se unir para formar esse polímero aqui, ó. Então, eu vou ter apenas ligações simples, porque essas ligações duplas se romperam, para poder fazer um carbono se unir a outro de outra molécula, tá bom? Então, aqui eu tenho a fórmula estrutural do polímero que a gente buscava, tá? Eu coloquei esse N aqui, porque eu estou utilizando, então, várias moléculas, ok? Na questão de número 3, eu tenho a estrutura do polímero Orlon, utilizado em materiais têxteis, pode ser representada da seguinte forma. A partir dessa estrutura, e sabendo que o Orlon é um polímero obtido por adição, pode-se concluir que o monômero que forma tal polímero é... Pessoal, aqui eu tenho um pedaço da estrutura. Percebam que isso aqui, ó, se repete, tá? Então, eu simplesmente vou pegar essa ligação simples, transformar numa dupla, e eu vou ter o meu monômero, ok? Então, aqui, pessoal, eu tenho o meu monômero, tá? Eu peguei essa parte aqui que se repete, tá? Coloquei uma dupla ali, e eu tenho, então, o monômero. Então, isso corresponde simplesmente à letra E. Aqui eu tenho um CH2, dupla com o carbono, E ligado a esse carbono também eu tenho o CN. Então, é a mesma estrutura aqui. A questão de número 4 diz: constituindo fraldas descartáveis, há um polímero capaz de absorver grande quantidade de água por um fenômeno de osmose, em que a membrana semipermeável é o próprio polímero. Dentre as estruturas, aquela que corresponde ao polímero adequado para essa finalidade é a do... Pessoal, então aqui eu estou falando de um fenômeno de osmose, tá? Então eu preciso ter uma membrana semipermeável, de um lado uma solução mais concentrada, de um outro lado uma solução menos concentrada ou mais diluída. Percebam que aqui a única que eu tenho íons é essa daqui, ó. Então, se eu tiver muitos íons, sódio de um lado, vai ter que entrar água para poder balancear aqui as pressões osmóticas, tá? Se eu tiver uma pressão osmótica muito grande aqui de um lado, tá? Eu vou precisar, que tenha uma passagem de água para poder compensar essa pressão osmótica, para balancear essa pressão osmótica. Então, nesse caso, vai haver uma entrada de água na fralda descartável. Percebam também que eu tenho COO-, tá? Essa estrutura aqui, esse ânion, ele tem uma carga negativa. Ele pode, então, atrair muito bem as moléculas de água, porque aqui eu tenho um íon, tá? Então, acaba interagindo com o dipolo da água. Então, acaba realmente absorvendo uma grande quantidade de água, tá? Então, além do fenômeno da osmose, a gente pode pensar aqui na questão da interação entre esse grupo aqui iônico e as moléculas de água, ok? Então, o nome desse composto é simplesmente esse aqui, ó, que apresenta o sódio, ó. Não precisa nem saber o nome da estrutura, é o único que apresenta sódio. Então, letra B, o poliacrilato de sódio.